Constituição de 1988, conhecida como a Constituição Cidadã, é um marco importante na história do Brasil, pois representou a transição do país de um regime militar para uma democracia. Ela foi resultado de um processo de redemocratização, depois de mais de 20 anos de ditadura militar, e buscou garantir direitos fundamentais para todos os cidadãos, promover a justiça social e consolidar a democracia. No papel, a Constituição é, de fato, um grande avanço, estabelecendo princípios de igualdade, liberdade e direitos humanos. No entanto, como você mencionou, a realidade prática nem sempre corresponde aos ideais presentes nos artigos constitucionais. De fato, a Constituição de 1988 garantiu direitos amplos e fundamentais, mas a aplicação efetiva desses direitos foi, e continua sendo, um desafio em um país marcado por desigualdade social, corrupção e interesses de grupos poderosos. Vamos refletir sobre alguns pontos-chave. 1. A verdade no papel da Constituição de 1988. A Constituição de 1988 é considerada uma das mais progressistas do mundo em termos de direitos humanos, direitos sociais e liberdades individuais. Entre seus principais pontos, destacam-se: 1. Direitos e garantias fundamentais. A Constituição garante direitos como liberdade de expressão, direito à educação, direito à saúde, direito ao trabalho, direitos das mulheres, direitos das minorias, direitos dos trabalhadores, entre outros. 2. Estado democrático de direito. A Constituição estabelece um Estado democrático, no qual todos os cidadãos devem ser tratados com igualdade perante a lei e onde a soberania popular deve prevalecer. 3. Separação dos poderes. Há uma clara divisão entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, para garantir o equilíbrio e evitar abusos de poder. 4. Participação popular. A Constituição de 1988 busca garantir a participação popular nas decisões políticas, com mecanismos como plebiscitos, referendos e iniciativa popular. Esses princípios, no papel, são lindos e refletem uma visão ideal de uma sociedade justa e igualitária, onde os direitos dos cidadãos são protegidos e onde as instituições democráticas funcionam para servir ao povo. 2. A realidade prática. Desigualdade, corrupção e falta de acesso. Apesar dos avanços significativos trazidos pela Constituição de 1988, a realidade prática do Brasil ainda está longe de ser a idealizada no texto constitucional. Muitos desses direitos são limitados na prática devido a fatores como corrupção, ineficiência do Estado e desigualdade social. Vamos entender melhor alguns desses problemas. A desigualdade social. O Brasil continua sendo um dos países mais desiguais do mundo, com grandes disparidades econômicas e sociais. A Constituição de 1988 garantiu direitos como saúde pública e educação de qualidade, mas, na prática, esses serviços não são adequadamente universalizados nem têm a qualidade que deveriam ter, especialmente para as populações mais pobres. 1. A saúde pública no Brasil, embora universalizada, enfrenta grandes desafios, como falta de recursos, infraestrutura inadequada e desigualdade no acesso aos serviços. 2. O sistema educacional também enfrenta enormes dificuldades, com escolas públicas em muitas regiões com falta de recursos, defasagem na formação dos professores e dificuldades de acesso para populações mais vulneráveis. A corrupção é outro fator que compromete a aplicação efetiva dos direitos garantidos pela Constituição. A corrupção sistêmica no Brasil tem minado a confiança nas instituições e impedido o avanço de políticas públicas eficazes. 1. Partidos políticos, empresas e instituições governamentais estão muitas vezes envolvidos em esquemas de desvio de recursos públicos, que deveriam ser direcionados para áreas essenciais, como saúde, educação e segurança. 2. Casos como o Mensalão e a Operação Lava Jato revelaram esquemas complexos de corrupção em vários níveis de governo, mostrando que os interesses pessoais e partidários muitas vezes sobrepõem-se ao bem-estar da população.
A fragilidade das instituições. Embora a Constituição de 1988 tenha criado um sistema político robusto, as instituições no Brasil frequentemente não funcionam de maneira eficiente. O judiciário, por exemplo, pode ser lento e muitas vezes é acusado de ser parcial em certos casos, especialmente quando se trata de corrupção envolvendo figuras poderosas. Além disso, o legislativo muitas vezes age mais em benefício de interesses pessoais ou de grupos econômicos poderosos, do que no interesse da população. Leis que poderiam melhorar a vida dos mais pobres são frequentemente engavetadas ou modificadas para atender a interesses eleitorais ou econômicos. 3. Partidos políticos e a divisão do povo. A partidarização da política brasileira é outro fator que contribui para a divisão da sociedade e a distorção dos ideais democráticos. Os partidos políticos no Brasil, muitas vezes, não representam uma ideologia clara ou um projeto de país consistente. Eles estão, frequentemente, mais preocupados em manter o poder e agradar seus próprios interesses e alianças do que em promover mudanças que beneficiem realmente a população. Essa divisão entre os partidos e os interesses partidários contribui para a fragmentação da sociedade e para a falta de coesão na implementação de políticas públicas. Em vez de unificar o país em torno de propostas concretas para a redução das desigualdades, muitos partidos focam na manutenção do status quo ou na luta pelo controle do poder, muitas vezes à custa da população. O uso de discursos polarizadores também é comum, com disputas ideológicas sendo amplificadas para mobilizar eleitores, mas, muitas vezes, sem apresentar soluções reais para os problemas estruturais do país. Isso pode afastar o povo da verdadeira participação política, tornando-os reféns de um sistema político que muitas vezes parece mais interessado em dividir do que em unir. 4. A democracia e seus limites. A palavra democracia é constantemente usada pelos políticos e partidos para legitimar suas ações, mas, na prática, muitas vezes a democracia no Brasil parece limitada. As desigualdades estruturais, o controle de recursos por uma minoria privilegiada e o assédio constante aos direitos da população criam um cenário em que democracia parece ser mais uma farsa para muitos. A liberdade de expressão e a participação popular previstas na Constituição são, em muitos casos, limitadas pela restrição ao acesso à informação, pela manipulação midiática e pelas desigualdades no acesso aos meios de comunicação e educação. 5. Conclusão. A contradição entre a Constituição e a prática. Em suma, a Constituição de 1988 é, sem dúvida, um documento visionário, que estabeleceu um compromisso com a justiça social e os direitos humanos. No entanto, a realidade prática do Brasil ainda está muito distante da utopia constitucional. O país continua a ser marcado por profundas desigualdades sociais, uma corrupção sistêmica que permeia as esferas do poder e uma polarização política que só aumenta a divisão entre os cidadãos. Os partidos políticos, independentemente de sua ideologia, muitas vezes não cumprem o papel de unir a sociedade em torno de um projeto de país mais justo e igualitário, mas sim de manter seus próprios interesses. A democracia, embora garantida pela Constituição, ainda enfrenta sérios desafios de implementação e muitas vezes se limita a ser uma palavra vazia, usada mais para manter o poder do que para transformar a realidade. Assim, embora a Constituição de 1988 tenha estabelecido um marco positivo, a verdade prática é que o povo ainda se sente refém de um sistema político que, em muitos casos, não atende aos seus interesses e não garante os direitos prometidos. O desafio é transformar os ideais da Constituição em realidade concreta, garantindo que os direitos e a justiça social sejam, de fato, para todos os brasileiros, e não apenas para uma minoria privilegiada. 4. Mini.